Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal Antes Tardio do que Nunca, né? No dia hoje, dia 27 de maio de 2018, nós estamos aqui retomando o estudo de Apocalipse. E hoje nós vamos estar fazendo menção do capítulo de número 5, né? Um capítulo bastante que tem a sua complexidade, na qual a gente vai estar detalhando aqui pausadamente para que os irmãos tenham a devida compreensão. E vamos aí acrescentando a graça de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 5, a partir do verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Né? Já no verso 1 aqui, o apóstolo João começa a trazer novas referências sobre aquele que está sentado sobre o trono. Ele começa a falar que ele tem um livro e há muita expectativa sobre esse livro, né? Algumas pessoas dizem que é um livro meio contraditório e mínima abrangência por alguns teólogos, dizendo que esse livro seria o livro da vida, outro livro dos mistérios de Jesus, né? É um livro que tem a sua complexidade, fala dos selos, e posteriormente no capítulo 6 a gente vai estar detalhando sobre esses selos, mas fala que os selos são abertos, mas não que o livro vai ser aberto. Então esse é o grande mistério desse livro. Então a gente vai estar posteriormente está dando uma explicação melhor sobre esse livro e sobre esse selo, né? Fazendo uma congruência sobre os outros capítulos também, né? No verso 2, João diz assim: Eu vi um anjo forte, brandando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ele agora fala aqui no verso 2, né? Alguns falam que esse livro também é citado do juízo ou da redenção. Pode ser também um livro que foi selado em Daniel, ou uma alusão também ao livro que possivelmente que o Senhor tem entregue a Ezequiel. Mas no capítulo 5, do 2 até o 4, João é interrompido com algumas inquietações, porque no verso 3 diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu quem? João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então a gente vê aqui, né, nos versículos 2 ao 4, que em toda a criação nenhuma criatura foi achada digna de abrir o livro, que estava nas mãos de Deus, e nem de desatar os seus selos. Nos versos 5 e 6, vemos uma comunhão de propósito, né, acerca de Cristo Jesus, porque no verso 5 e 6 diz o seguinte: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontos e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Né? Esses dois versículos 5 e 6 traz aí uma referência, né, sobre a consumação dos 2 propósitos de Deus na história. O primeiro propósito era recuperar seu reino e redimir o seu povo. Essa dupla vitória, né, sobre Satanás é profetizada a princípio em Gênesis, né, da semente da mulher, lá no Gênesis 3,15, e também no concerto com Abraão, com a promessa de uma terra e uma semente, né, que Abraão seria pai de todas as nações, lá em Gênesis 12, né. E essa duplicidade de promessa, a primeira coisa que a gente está de referência de Jesus, porque ele fala que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. São títulos messiânicos, que traz uma referência, ou seja, a Jesus Cristo. Venceu se refere à morte e à ressurreição de Cristo em favor dos que seriam redimidos.
No verso 6 ele trata o cordeiro que foi morto e Jesus, a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é impressionante que o mérito de Cristo seja visto por João mais em termos de um cordeiro humilde do que um leão real. Na Bíblia, pontas e chifres, representam poder e força e autoridade. Ou seja, ele estava falando que Jesus vinha na plenitude dos tempos, na plenitude da força, na plenitude da sua autoridade, falando que ia ser enviado sobre toda a terra. Sabe exatamente o que está acontecendo no restante do reino criado enquanto ele estava na sala do trono celestial. Então fala de toda a onisciência de Deus sobre a terra, sobre os que estão na terra, e fala da autoridade dele, que em breve virá reger todas as nações. Mas o mais engraçado aqui nesse texto, nessa alusão toda, trazendo Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai redimir todo povo, toda língua e nação, falam que este é digno de abrir o livro que está na mão de Deus. Fala que ele é de tamanha autoridade, que foi o único capaz, porque venceu. Nós vamos a seguir também os versos 5 do capítulo 5, vamos para o verso 7 agora. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro de incenso, que são as orações dos santos. No 7 fala que receber o livro do Pai demonstra que o juízo e a autoridade sobre a terra são transmitidos para as mãos do Filho. É uma descrição do que está em Daniel 7. O livro é bem parecido com o que foi selado por Daniel no capítulo 12. As orações dos santos, ou seja, dos crentes, são um importante papel na abertura do livro pelo Cordeiro e subsequente juízo. Taças de ouro também são usadas para derramar a ira de Deus sobre toda a terra. Então fala que é como se Deus fala que a vingança pertence a ele. Então ele está falando aqui que o clamor, as lamentações dos mártires, das pessoas que morreram em nome do Senhor, vai chegar o dia que o choro deles serão atendidos, que serão consolados. Chegará o dia que Deus derramará juízo, vingando a morte desses homens que foram trucidados por leões, por outros animais selvagens. Foram espetáculos de muitas atrocidades por amar a Deus e por servir o seu nome. Verso 9 e 10 fala que e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Ora, está falando do período milenial, quando vamos reinar juntamente com Cristo, mas eu queria chamar a atenção aqui do verso 9, que fala que porque foste morto e com teu sangue. Fala aqui da duplicidade, fala aqui do sacrifício de Cristo, porque através do sacrifício nós fomos comprados para Deus. Porque você pode morrer sem sangrar, você pode sangrar e não morrer, mas quando ele fala de morte e ressalva bem claro aqui do sangue, ele está falando de sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então foi necessário Cristo verter seu sangue na cruz do Calvário para redimir a mim e a ti dos nossos pecados. E vamos aqui adiante no verso 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graças.
Vamos voltar um pouquinho do 9 e do 10 e complementando no 11 e no 12, que fala de um novo cântico, celebra a obra redentora do Filho, como a gente já tinha mencionado. Eles estavam felizes por entender o sacrifício de Cristo por eles. Um grande número de pessoas alega que o reinado dos santos na terra, algumas pessoas dizem que é uma fantasia, dizendo que isso é carnal. Não, os santos dos céus, feitos reis e sacerdotes, não são considerados assim. Esse reino é citado pela primeira vez em Apocalipse e ele foi estabelecido como uma promessa, e aqui em glória, né? Compare lá Mateus 25, quando Deus já vai falar sobre esse período que nós reinaremos juntamente com ele. O 11 e 12 fala de muitos anos se juntam aos seres viventes e os anciãos para oferecer louvor a Cristo, eles que têm um novo apreço pelo coração amoroso do seu Criador e soberano. Reconhece o merecido direito de reinar e relaciona a ele todos os atributos para governar. A expressão de milhares e milhares detona uma multidão que não podia ser contada. Ou seja, uma coisa que eu quero dizer para você, para todos que nos ouvem, é que no céu há vaga. Há uma chance de você entrar nesse céu. Entregue a sua vida a Jesus. Quem sabe você que está ao alcance desse vídeo, de ouvir essa mensagem, você entenda que Deus morreu também por você. O sacrifício de Cristo não é vão. É a oportunidade que você tem de entregar a sua vida a Deus, porque, como eu sempre digo, o nosso Deus, ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o nosso Deus é bom. Para encerrarmos, vamos ler o 13 e o 14, para o vídeo não ficar também muito extenso, já está aí por volta de 12 minutos, a gente não quer enfadar você. E diz assim no verso 13 e 14: E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 20 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. O verso 13 e 14 fala dos altos louvores ao Cordeiro, que na presença da sala ali do trono celestial, ele se junta a toda a criatura, como é observado no Salmo 148 e 50, que ações de graças, honra e glória e poder a Deus. Sob o ponto de vista do céu, esses versículos antecipam, o apogeu, o ápice, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que é relatado por Paulo em Filipenses capítulo 2. Então isso aqui é uma demonstração de que vai chegar o dia que todo mundo vai reconhecer, todos. Você que tem a sua fé declarada em Cristo, você talvez que ainda não tenha declarado sua fé em Cristo, aqueles que não reconheceram Cristo em vida vão ter que reconhecer antes do juízo ser derramado. Eles vão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Amém? E que Ele seja Senhor da sua vida, como eu tenho buscado dele ser Senhor da minha vida. Porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Escolha esse caminho, escolha esse estilo de vida. E entenda essa verdade, que Jesus Cristo morreu por mim e por ti, para te dar vida e vida eterna. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.